Minutos, vamos falar um pouquinho de Venezuela e Guiana, gente, porque ambos os países vão se reunir hoje com a presença do Brasil para discutir a disputa sobre Essequibo. Quem traz mais informações é a Luciana Verdolim, direto de Brasília. Fala, Lu. Olha, Paula, a reunião acontece no Caribe, num país que chama São Vicente e Granadinas. O presidente Lula, inclusive, foi convidado para participar do encontro, mas mandou um representante, o assessor para assuntos internacionais aqui da Presidência da República, o ex-ministro Celso Amorim. É uma polêmica antiga, uma briga antiga entre Venezuela e Guiana por uma área quase 70% do território da Guiana, que é muito rica em petróleo e também em gás natural. Por isso, a Venezuela agora novamente está querendo discutir a posse desse território. O governo brasileiro faz questão de ressaltar que não pretende se envolver, vai participar como observador desse encontro. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, admite que não há expectativa de só numa reunião essa questão ser definida, a questão acabar nesse momento. A expectativa é de que as discussões, as tensões na região, apesar de já terem reduzido um pouco, devem permanecer por um certo tempo, o que acendeu o sinal de alerta tanto da diplomacia quanto das Forças Armadas brasileiras. A gente tem dito aqui nos últimos dias, o Ministério da Defesa anunciou o aumento do contingente de policiais ali na fronteira do Brasil com a Venezuela. São mais de 150 homens que foram deslocados, tem 20 blindados lá na região. Além dessa questão da possibilidade, de um conflito entre os dois países, a gente tem problemas com garimpeiros em terras indígenas, tem problemas com traficantes de drogas. Então, o ministro da Defesa, José Múcio, já avisou que vai intensificar a fiscalização lá na região e já descartou qualquer tipo de possibilidade da Venezuela ingressar na Guiana. Acho que a gente perdeu a conexão aqui com a Luciana Verdolim, daqui a pouquinho ela retoma, mas acho que ficou claro, né, gente? Então, essa reunião de hoje com a participação do Brasil, para a gente entender um pouco mais como é que vai sair deste enrosco, meu querido Alan Gani. Pois é, uma situação que é bastante delicada, porque caso a Venezuela resolva invadir Guiana, vai passar pelo Brasil, que seria a alternativa mais viável, passando ali por Roraima, dado que pela selva seria muito difícil e por mar eles não têm condições. E aí o Brasil tem que se posicionar veementemente contra mandar efetivo militar lá para impedir isso. Eu sou bastante pragmático em relação a conflitos internacionais. Eu não acho que você tem que comprar todas as brigas, né? Então, em relação Rússia e Ucrânia, vale a pena ficar distante. Em relação à China e Estados Unidos, vale a pena você ficar distante, porque você tem interesses comerciais e econômicos com ambos os países. Pelo menos é assim que uma democracia, uma república é entendida aqui no Brasil, onde o presidente tem que defender os interesses dos brasileiros, do povo brasileiro. Agora, em relação à ditadura venezuelana, aí vale a pena se posicionar absolutamente contra em relação à questão da Guiana. Mano, você acha que o governo brasileiro tem uma postura adequada em relação a esse tema até o momento ou não? Acho que tem sido muito benevolente, que o Brasil precisava ter uma voz firme em defesa de princípios. E o princípio do respeito à soberania nacional, à estabilidade dos territórios, à estabilidade das fronteiras. Acho que é inaceitável termos uma ameaça de conflito entre nossos vizinhos. O Brasil, como líder natural dessa região, em função do tamanho do seu território, do tamanho da sua economia, da sua importância política, precisa ser capaz de liderar a região para o básico, que é a manutenção da paz. A gente sabe que sem paz, todo o resto fica muito mais complicado. Ju, você. O Mano tem razão. Eu acho que está muito claro que o Lula demorou bastante para se posicionar em relação a esse tema. Já aconteceu aí uma clara aproximação, da Venezuela junto à Rússia, junto à China. Então, eu acho que na hora que esquentou mesmo o clima é que o Lula decidiu se posicionar. Lembrando que o Brasil, ele se rege, nas relações internacionais pelo princípio da autodeterminação dos povos, pelo respeito à territorialidade. Então, a gente simplesmente não pode se abster
de agir nesse caso. Então, demorou sim e vamos ver o que vai dar daqui para frente, né? Mas eu espero que o Brasil ele seja mais incisivo na repressão a esse movimento belicoso. Ô, Pepe, o que o Brasil pode fazer de diferente agora? O Brasil é impressionante, né? Como tudo que envolve Venezuela, o Brasil tem uma opinião dúbia e um posicionamento dúbio, né? O Brasil tem uma dificuldade de se posicionar contra a Venezuela de uma forma muito mais efetiva, não é? E o Brasil deveria se posicionar, pode responder a sua pergunta, de uma forma mais efetiva. Deveria falar que o Maduro está errado, que a Venezuela está errado, que deveria respeitar a autodeterminação do povo da Guiana. Agora, essa reunião é uma reunião esperada não para se resolver a situação. É uma reunião esperada para ver até que ponto o Maduro está falando a verdade, que vai invadir a Guiana, ou é outro factóide do Maduro. Ao que tudo indica, é outro factóide do Maduro. Inclusive, o presidente da Guiana falou que na reunião não vai se discutir em nenhum momento a alteração das fronteiras da Guiana, não é? Então, essa reunião é importante para o pessoal da América do Sul e do Caribe identificar a real intenção do Maduro. E eu entendo que vai ficar claro nessa reunião que o Maduro não vai levar à frente essa invasão à Guiana. Você acha, Nelsinho, que o Maduro não vai levar isso à frente? Que é blefe mesmo? Pode. É difícil acreditar em ditador, hein, Pepe? O cara é mentiroso, vai acreditando na própria mentira, né, Paulinho? Tem isso. Mas eu acho que essa reunião vai ter mais uma visão financeira, econômica, porque se vai sentar para conversar é para fazer acordo. E se tem um acordo que está no campo de visão do Maduro, é o seguinte: tá bom, não invado, mas alguma parcelinha desse dinheiro, desse petróleo que vocês encontraram aí em 2015, tem que vir para a Venezuela. Vamos negociar. Eu acredito que seja essa a ideia, porque fora desse tipo de negociação, não tem nenhum tipo de acordo. Né? Chama extorsão. É igual... É o seguinte, eu posso te invadir, mas eu não vou desde que você me dê claro. Mas é uma tática que a gente conhece. Em outras... eu não quero politizar, para não ter um infarto aqui, mas a questão a gente sabe que isso acontece com a MST, você invade e depois dá uma coisinha para você sair. Tem na ocupação em casa, você invade, dá uma coisinha para sair. É em outra proporção, você invade um país, meu amigo. De quem nos acompanhou pelo rádio, muito obrigado pela sua audiência, meu amigo, minha amiga. A gente se vê e se ouve amanhã às 10 horas da manhã aqui na Jovem Pan. Bom, para você que está na televisão, podem continuar aí. Daqui a pouquinho eu tenho atualização sobre a postura do Congresso Nacional em relação aos vetos do presidente Lula, hein? Daqui a pouquinho eu te conto. Vai, Pepe. Fala, Pepe. A questão que ninguém discute, que ninguém coloca, é que essa fronteira da Guiana está muito mal resolvida. É uma disputa desde o século XIX, não é? Está em 1800, não, que décadas pacificadas, mano. O tempo resolve. Décadas pacificadas. Eu até posso concordar que é um absurdo, algo estabelecido, a Venezuela querer invadir. Isso eu concordo. Mas o fato que em 66, quando a Guiana declarou independência da Inglaterra, a Inglaterra declarou em documento público dizendo que as fronteiras tinham que ser rediscutidas. E desde então a Guiana é um país autônomo. Sim, concordo com você. Mas você concorda que é algo mal resolvido? E que a fronteira está passada. Mas por que essa questão agora? É porque lá tem petróleo para que descobriram um Oriente Médio de petróleo. Desviar o foco. A Guiana que cresceu 66% num ano, se botar um Maduro para tomar conta, vai faltar petróleo. Ô, Paulinho, tem um detalhe aí, ó. Tem um detalhe, o Pepe. A decisão que delimitou aquele território é de 1899, por uma Câmara Arbitral da França. E sabe qual foi a primeira vez que a Venezuela foi reivindicar uma ilegalidade nessa divisão? 60 anos depois. Sim, 60 anos, exato. Mas sabe uma curiosidade interessante? Todas as terras apropriadas desde 1500. Tem muita injustiça. Sabe uma coisa interessante? Você pegar a Avenida Paulista, por exemplo, isso aí tem que ser revisto, Alan Gani. Sabe uma coisa? Sabe um ponto interessante? Um ponto interessante. Mais 10 segundos. Os Estados Unidos, em 66, estavam a favor da reivindicação da Venezuela.